Compliance, comunicação e cultura organizacional estão tudo em conjunto, estão tudo interligado, né? Porque a gente vai falar sobre como se comunicar com o cliente, como a cultura organizacional impacta no ambiente organizacional e nessa comunicação, e quais são as regras dessa comunicação, né? O compliance tem muito ligado a isso. Nessa aula aqui, eu quero especificamente puxar a sardinha para nós falarmos da comunicação com empregados, tá? Principalmente isso, comunicação interna, comunicação com empregados. Porque é muito importante que a empresa, né, que toda organização saiba como se comunicar com os empregados. Por que isso? Porque todo empregado de uma empresa, a partir do momento que é contratado, ele passa a ter um outro nome ou um outro sobrenome, né? Que é o seguinte, né? Você já deve ter visto isso, né? Que é aquele lá, o empregado ele passa a ter o seguinte nome, né? Ele é o fulano da empresa Y, né? O fulano da empresa X. Então não é mais, o Marcos Vieira. Não, é o Marcos que trabalha na empresa do Caio e tudo mais. Então quando o indivíduo ele passa a carregar esse sobrenome, esse novo sobrenome, ele se torna um representante da companhia. E é interessante que essa característica ela seja positiva, né? Então, assim, ele virou o representante, né? Então, coloca assim, ó, todo empregado, ao assinar o contrato, todo empregado ao assinar o contrato com a empresa, torna-se seu representante. Representante. É esperado, então, que essa representação seja positiva para ambos os lados. Ou seja, tanto se eu tenho a imagem atribuída, pega aqui, ó, eu tenho o colaborador, vou pegar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, empregado, e eu tenho aqui também a empresa, né? Então, tem aqui, ó. Então, aqui do lado eu tenho a empresa. E aí eu tenho a imagem da empresa. Então a empresa ela vai me passar uma imagem e o empregado tem outra imagem. Qual que é a lógica? Se, né? Eu vou até pintar de outra cor aqui. Ó. Então o empregado aí tem uma imagem, a empresa tem outra. Então qual que é a lógica? Quando o empregado começa a trabalhar na empresa, né? A empresa ela passa a ter uma imagem do empregado também. Tá aqui. E a mesma coisa acontece ao inverso. Colaborador, quando ele veste a camisa da empresa, ele passa a ter uma imagem atrelada a ele da empresa. Então, se a empresa ela não tem uma boa imagem perante a comunidade que ela está inserida, esse empregado ele também vai ter a imagem dele vai ser afetada, né? Porque se ele está trabalhando numa empresa aonde não há uma boa imagem e tudo mais, a empresa, por exemplo, ela comete crimes ambientais, ela tem problemas com o meio ambiente ou com outras pessoas, isso afeta quando ele se porta perante a comunidade geral. É a mesma coisa o inverso. Se o funcionário ele não é de boa índole, ele comete certos crimes, ele faz alguma coisa, é também atrelado à empresa. Então, a preocupação da empresa, né, quando a gente fala de comunicação com empregados, eu preciso estar sempre pensando no quê? Na construção, olha só que interessante, na construção da reputação da empresa. Construção da reputação da empresa. Ou seja, eu estou falando, né, quando eu falo de reputação da empresa, eu digo que ela começa de dentro para fora. Por isso que a gente vai falar de compliance, por isso que a gente vai falar de cultura organizacional, comunicação, porque é de dentro para fora. A mudança dentro da reputação da empresa, essa construção da reputação, ela não começa de como as pessoas veem a empresa, mas sim de como que a empresa se constrói, para que isso possa ser atrelado. Então a reputação, né, quando a gente fala de reputação da empresa, ela é muito atrelada ao quê? Né? É atrelada ao propósito da empresa e a relação, e sua relação, colocar assim, sua relação com as pessoas, com os empregados. Então, eu tenho que ter uma visão. Então, pensa só, quando a gente fala de visão, missão, valores, né, que você já deve ter ouvido falar o que é, eu estou pensando em construindo aquilo que eu quero que seja respeitado dentro da minha organização. Então, os empregados são as primeiras pessoas dessa relação, desse relacionamento, aonde eu estou construindo a minha reputação.
Então, primeiro passo, né? Primeiro passo para eu ter uma boa construção, para eu poder construir uma boa reputação aqui, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro ter transparência. Primeiro passo, transparência. Eu preciso ter respeito também. Transparência e respeito. Olha como que as coisas elas vão se interligando. Eu estou falando de comunicação, estou falando de como me comunicar com os meus empregados, estou falando de como se você vai se comunicar com os seus empregados. Mas para você poder ter uma boa comunicação, para você poder trabalhar bem a comunicação com os seus empregados, você vai ter que sempre pensar, poxa, eu não estou me comunicando especificamente, eu estou criando reputação. Eu estou criando uma relação com as pessoas para que de dentro para fora eu crie uma imagem positiva. Né? Olha que interessante. Começa para fora, né? Criando-se uma imagem positiva da empresa. Olha que interessante. Então, eu vou criar essa imagem positiva. Como que eu crio essa imagem positiva? Primeiro, transparência e respeito. Transparência e respeito com as pessoas que estão atuando dentro da tua organização. Sabe? Então, a gente vai conseguir ter toda essa visão, né? Todo esse crescimento. Então, quando a comunicação ela faz esse trabalho de transformar, né, a imagem da empresa, qual que é a ideia da comunicação? Comunicar bem para que eu possa ter o acúmulo da imagem positiva. Né? Porque eu acumulei imagens positivas, eu dou origem ao quê? A reputação. Então a reputação ela começa-se, né, a ser construída a partir do quê? A partir da quantidade de imagens positivas que eu fui acumulando ao longo do tempo. Né? Então, quando eu vou trabalhando, eu vou influenciando a imagem, o público vai tendo essa imagem. É a velha visão assim, mas então quer dizer que eu tenho que fazer propaganda, eu tenho que aparecer no rádio, na TV, falando bem da empresa? Não. Você tem que ter uma boa comunicação, uma transparência e respeito com o funcionário. Então imagina só, você já deve ter trabalhado em alguma empresa, ou se você não trabalhou, você pode trabalhar, você tem a sua empresa e tudo mais, ou conhece alguém que trabalha numa empresa e saiu falando mal da empresa. Saiu falando, cara, uma empresa ruim, uma empresa muito ruim para se trabalhar, não faz sentido trabalhar ali, eu não indico para ninguém. Isso causa o quê? Uma imagem negativa da empresa. Quanto mais isso acontece, pior fica a reputação da empresa para os profissionais. E quem que são os consumidores da empresa? Das pessoas que podem trabalhar lá. Né? Se você vai no supermercado, vou pegar um exemplo aqui do supermercado. Então pega só, supermercado. Quem que são os funcionários do supermercado? Eu tenho aqui, ó, eu tenho os funcionários. Olha só que interessante. Tem os funcionários. Os funcionários, e aí eu vou pegar aqui também os clientes, eles podem ser mutuamente um ou outro, né? Eles podem se intercalar. Não necessariamente cliente é cliente, funcionário é funcionário. Eu tenho uma mutuação, uma mutualidade, porque o meu cliente pode ser meu funcionário, como o meu funcionário pode se tornar meu cliente, e vice-versa. Então, se o meu funcionário ele sai falando mal da empresa, ele vai criar uma imagem ruim para possíveis pessoas que possam se tornar meus funcionários, e essas possíveis pessoas que possam se tornar meus funcionários podem não se tornar meus clientes. Isso afetar a imagem da minha empresa. Então, se torna aí uma má reputação para a empresa. Então, qual que é a lógica? Me comunicar, zelar pela reputação, para que eu possa, de fato, estar crescendo. Como que isso acontece? Como que eu gero uma imagem positiva? Como que eu gero esse elo positivo? Então, eu preciso o quê? Criar um elo emocional entre empresa e empregado. Tá? Então, um lugar, a gente faz assim, mas esse elo emocional, pô, mas tá uma balela e tudo mais, mas olha como que mexe com a emoção. Então, um lugar de respeito, olha só que interessante, de respeito, um lugar de acolhimento, um lugar de acolhimento, um lugar justo, olha só que interessante, justo, um lugar que respeite o mercado, olha só que interessante, faz com que o funcionário veja esse lugar como muito bom e mexa no emocional dele. Pensa só, um lugar de respeito. Então, se por acaso alguém pegou, cliente ou um outro colaborador, um outro funcionário, pegou e falou mal, né, xingou um colaborador, xingou o colaborador, e como postura, você, né, como empresário, como gestor de pessoas, como compliance, você chega
e mostra que aquele comportamento ele é errado, foi desrespeitoso, e você faz a punição e o colaborador vê, ele fala, poxa, lugar de respeito, mexe no emocional dele, porque ele foi desrespeitado. E aí você demonstra que aquele desrespeito não passou em branco, que tem punição por desrespeito. Acolhimento, né? O funcionário, não importa quem ele seja, não importa o gênero, não importa o estilo, tudo mais, o que importa é o quanto ele pode agregar na empresa. Também mexe com o emocional, porque tem pessoas que sofrem preconceitos, tem pessoas que sofrem, né, contra discriminação e tudo mais em vários trabalhos. Então ela chega aquela acolhida, não tem discriminação. Um lugar justo, onde a pessoa recebe pelo aquilo que entrega. Eu estou trabalhando, se eu trabalhei tantas horas, eu vou receber pelas horas que eu trabalhei. Se eu trabalhei X, então é um lugar justo. É um lugar que respeite o mercado também. Ou seja, quando a pessoa olha para a empresa não está querendo derrubar os outros. Está trabalhando, está crescendo, né? O chefe direto, o dono, o empresário, não está querendo derrubar ninguém. Simplesmente estamos todos trabalhando para entregar resultado, para entregar valor. Então isso mexe com o emocional do empregado e faz com que ele veja como uma boa empresa para se trabalhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha que interessante. O público interno é um público multiplicador. Tá? Por que isso? Por que não é um público multiplicador? Porque olha só, quando a gente pensa nesse público interno, ele tem o quê? Família, ele tem amigos, ele tem colegas de outros colegas de outras empresas, por exemplo. Ou seja, ele tem um convívio social. Dentro desse convívio social, esse cara, esse empregado, ele se torna o quê? Porta-voz da organização. E aí eu te pergunto, o que você quer que ele fale? Ele pode ser um porta-voz negativo, quanto ele pode ser um porta-voz positivo. Então, o que você escolhe que o seu funcionário seja? Você quer que ele seja um porta-voz de negatividade ou um porta-voz de positividade quando ele fala da tua empresa? Então, a lógica aqui que a gente pensa é que a comunicação com o empregado, e eu fiz todo esse apanhado para você entender o quão é importante eu ter de maneira principal, a primeira coisa que eu tenho que me comunicar não é com as pessoas fora, não é com o meu cliente, não é com o exterior da empresa, mas sim com as pessoas que estão dentro. A primeira coisa que eu preciso fazer é estruturar a forma como eu comunico e passo as informações para as pessoas que estão atuando comigo, porque elas serão os porta-vozes da minha empresa. E como porta-vozes da minha empresa, eu preciso ter certeza que vai ser positivo. Combinado? Eu espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha gostado, espero te ver na próxima aula também. Nos vemos por aí. Fique comigo. E por isso, enquanto vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!